você colocava os elementos da matriz SWOT, né, que são os elementos internos e os elementos externos. Aí depois a gente vai para esses conceitos aqui, ó, de fonte de risco, evento de risco, incertezas e partes ou que afetam ou que são afetadas. Bom, vamos começar por fonte de risco. Fonte de risco é um elemento contextual, né, que individualmente ou combinado tem o potencial para dar origem ao risco. Então, o que é que eu vou entender como uma fonte de risco, né? Por exemplo, se eu tenho uma norma, né, que essa norma ela regulamenta ali as atividades, um determinado tipo de atividades, né, traz diretrizes e ela regramenta como é que determinados tipos de atividades têm que ser realizadas no meu setor. Será que aquela norma ali, ela pode ser considerada uma fonte de risco? Será que um regimento ele pode ser considerado uma fonte de risco? Será que um decreto, né, externo, né, que foi emitido, né? Será que um sistema que a gente usa, o SIGA, será que o SIGA é uma fonte de risco? Então, vamos compreender um pouquinho melhor aqui sobre fontes de risco, né? É um elemento que tem o potencial para dar origem ao risco. Eu não estou dizendo que ele dá origem a riscos, mas ele tem o potencial para dar origem a risco. No nosso exemplo aqui, a gente vai ver esse botão vermelho aqui. Então, vamos supor que esse botão vermelho ele tem o potencial de, se ele for apertado, gerar efeitos positivos ou negativos, ajudando ou atrapalhando o atingimento de um objetivo nosso. Objetivo esse que a gente já analisou, né? Há poucas horas atrás. Então, vamos supor que alguém veio, apertou esse botão, ele está lá parado. Alguém veio, apertou esse botão, ele vai ter ou o potencial para me gerar efeitos positivos ou me gerar efeitos negativos no objetivo. Enquanto o botão está parado num determinado local, eu posso dizer que ele é ou não uma fonte de risco para nós. Lembrando que fonte de risco é o quê? É um elemento que tem o potencial para me gerar um efeito, né, um risco. Então, se ele está parado aqui na parede, né, ninguém apertou, nada aconteceu ainda, mas ele está lá. Às vezes ele não está sendo visto, às vezes ele está sendo visto, mas ninguém se interessa por ele. Ele é uma fonte de risco ou não? O botão pode representar uma norma, um sistema, um decreto, um acórdão, uma política pública, qualquer outro elemento ou mesmo um agrupamento de vários elementos que possuam o potencial para, por exemplo, aumentar uma força, ou aumentar uma oportunidade, ou diminuir uma fraqueza, ou diminuir uma ameaça. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. A gente acabou de falar sobre isso, né? Então, esse botão, pessoal, aqui no nosso exemplo, né? Imaginando, ele é o que a gente considera de uma fonte de risco. Fala, Yaskar, mas ele está lá, ninguém apertou. Tudo bem, ninguém apertou ainda, nada aconteceu. Mas ele está lá, e se ele tem o potencial para me aumentar uma força minha, uma oportunidade, ou diminuir uma fraqueza, uma ameaça minha, ele é uma fonte de risco.